A fumaça do charuto se misturava com o cheiro de uísque barato no salão empoeirado de Harlan County, Kentucky, numa noite úmida de verão de 1882. Robert Turner, um jovem de 24 anos com o temperamento explosivo característico da família, empurrou suas últimas moedas para o centro da mesa de pôquer. Do outro lado, Wycliffe Wicks Howard, 2 anos mais velho e conhecido por sua língua afiada, sorriu daquele jeito que fazia os homens instintivamente checarem seus revólveres. Eram amigos desde criança. Haviam caçado juntos nas mesmas montanhas, bebido do mesmo jarro de moonshine, cortejado as mesmas garotas nas festas de colheita. Naquela noite, porém, algo mudaria para sempre nas montanhas sangrentas de Harlan County. O uísque havia fluído generosamente desde o pôr do sol, e as cartas pareciam conspirar contra Robert Turner a cada rodada. Wicks Howard, com sua sorte diabólica, acumulava vitória após vitória, seus comentários sarcásticos perfurando o orgulho de Robert, como agulhas envenenadas. "Parece que os Turner não são bons em nada além de perder", provocou Wicks, recolhendo mais uma vez o pote. A sala ficou subitamente silenciosa, como acontece antes de uma tempestade nas montanhas. Robert se levantou bruscamente, derrubando a cadeira, seu rosto vermelho de raiva e álcool. "Você está roubando na Howard. Sempre foi um trapaceiro desgraçado." A acusação pairou no ar como pólvora esperando uma faísca. George B. Turner Creedier, o patriarca da família Turner, era um homem que havia construído seu império nas encostas íngremes de Harlan County com suor, sangue e uma determinação férrea que passara aos 6 filhos. Alto e largo como um carvalho centenário, George comandava respeito não pela violência, mas pela palavra dada e cumprida, algo raro naquelas montanhas onde a lei chegava diluída e tardia. Sua fazenda de 800 acres era um dos maiores pedaços de terra privada no condado, conquistada palmo a palmo do solo rochoso e ingrato dos Apalaches. Do outro lado do vale, Henderson Howard governava seu próprio clã com punho de ferro e sorriso fácil. Diferente de George Turner, Henderson havia feito fortuna no comércio de uísque ilegal e na exploração de carvão, negócios que exigiam tanto charme quanto crueldade. Wycliffe, seu filho mais velho, havia herdado ambas as qualidades em doses generosas. A discussão no salão escalou rapidamente de palavras para empurrões, de empurrões para socos. Homens intervieram, separando os 2 antigos amigos antes que armas fossem sacadas. Robert Turner cuspiu sangue no chão empoeirado e apontou o dedo trêmulo para Wicks Howard. "Isso não vai ficar assim, seu filho da puta!" Wicks apenas riu, aquela risada que ecoaria nas montanhas por décadas. "Quando quiser acertar as contas, Turner, você sabe onde me encontrar." Robert saiu cambaleando na noite, a humilhação queimando mais que o uísque em suas veias. Testemunhas diriam depois que viram Wicks Howard sair do salão minutos depois, mas não com pressa de quem vai para casa. Foi buscar algo. O mosquete que Wycliffe Howard pegou em casa naquela noite era uma relíquia da Guerra Civil, usado por seu pai na Batalha de Perryville. Era uma arma pesada, desajeitada para os padrões modernos, mas nas mãos certas, mortal como o pecado. Wicks conhecia cada rua, cada beco, cada sombra de Harlan. Sabia exatamente onde Robert Turner estaria, no caminho para casa, provavelmente parando no bebedouro dos cavalos para limpar o sangue do rosto. A lua estava alta e cheia quando Wicks encontrou Robert exatamente onde esperava. "Turner!" chamou das sombras. Robert se virou, ainda cambaleante, mal tendo tempo de registrar o cano do mosquete apontado para seu peito antes do disparo ecoar pelo vale. O tiro acordou metade de Harlan County. Robert Turner caiu de joelhos, as mãos tentando inutilmente estancar o sangue que jorrava do buraco em seu peito. Seus olhos, arregalados de surpresa e traição, encontraram os de Wycliffe Howard, que se aproximou calmamente, o mosquete ainda fumegante. "Você não devia ter me chamado de trapaceiro, Bob", disse Wicks, usando o apelido de infância como uma última crueldade. Robert tentou falar, mas apenas sangue saiu de sua boca.
Morreu ali, ajoelhado na lama, aos 24 anos, deixando uma jovem esposa grávida e o estopim de uma guerra que consumiria 2 famílias por uma geração. George B. Turner, Sr. recebeu a notícia da morte do filho ao amanhecer. Dizem que ele não chorou, não gritou, não quebrou nada. Simplesmente ficou em silêncio por 3 horas, sentado na varanda de sua casa, olhando fixamente para o vale onde os Howard viviam. Quando finalmente falou, suas palavras eram gelo puro. Preparem o corpo do meu menino para o enterro. E preparem as armas. Os Howard vão pagar cada gota de sangue Turner derramado. William Turner Jr., irmão de Robert, foi mais direto em sua reação. Ajoelhou-se diante do caixão do irmão e jurou, na frente de Deus e de toda a família reunida, que Wycliffe Howard não viveria para ver outro Natal. O julgamento de Wycliffe Howard foi uma farsa que expôs as fraturas profundas da justiça nas montanhas de Kentucky. O tribunal improvisado na escola local estava dividido literalmente ao meio, Turners e seus apoiadores de um lado, Howards e aliados do outro. O juiz, um homem nervoso chamado Clarence Whitley, suava profusamente apesar do frio outonal, consciente de que qualquer veredito desagradaria metade dos homens armados na sala. A defesa argumentou legítima defesa, alegando que Robert Turner havia ameaçado Wycliffe primeiro. Testemunhas dos Howard juraram ter visto Robert sacar uma faca momentos antes do tiro. Testemunhas dos Turner juraram o contrário, que Robert estava desarmado e foi executado a sangue frio. O promotor, trazido de Frankfort para garantir alguma aparência de imparcialidade, tentou desesperadamente construir um caso sólido. Mas testemunhas mudavam depoimentos da noite para o dia, evidências desapareciam misteriosamente e ameaças veladas pairavam sobre qualquer um que ousasse falar contra os Howard. Quando o júri, composto por 12 homens do condado, retornou com um veredicto de inocente por legítima defesa, a sala explodiu em caos. William Turner Jr. teve que ser fisicamente contido por 4 homens para não atacar Wycliffe ali mesmo. George Turner, Sr. simplesmente se levantou, colocou o chapéu e disse alto o suficiente para todos ouvirem: a justiça dos homens falhou hoje, mas existe outra justiça nas montanhas. Henderson Howard sabia que a absolvição de seu filho era apenas o começo, não o fim. Transformou sua propriedade numa fortaleza, postando guardas armados dia e noite, limitando as saídas da família ao estritamente necessário. Mas Harlan County era pequeno demais para 2 famílias em guerra coexistirem indefinidamente. O comércio sofria, casamentos eram cancelados, até os cultos dominicais se tornaram exercícios de tensão, com Turners sentados de um lado da igreja e Howards do outro, todos com armas mal disfarçadas sob os casacos domingueiros. O próprio reverendo, um homem idoso chamado Josiah Mills, implorava semanalmente do púlpito por paz, mas suas palavras eram como sussurros no vento de uma tempestade que se aproximava. Dezembro chegou com neve precoce e sede de sangue. William Turner Jr. havia passado meses planejando sua vingança, estudando os hábitos dos Howard, memorizando rotinas, esperando o momento perfeito. Na noite do dia 21, véspera do inverno mais rigoroso em uma década, ele reuniu 3 primos de confiança e rumou para a casa dos Howard. A neve caía pesada, abafando os sons de seus passos e cobrindo suas pegadas quase imediatamente. Era a cobertura perfeita para o que pretendiam fazer. A casa dos Howard, uma construção sólida de 2 andares com janelas estrategicamente posicionadas para a defesa, parecia adormecida sob o manto branco. William havia recebido informação de que os guardas estariam relaxados naquela noite, seduzidos pelo calor da lareira e pelo uísque que Henderson distribuía generosamente nas noites frias. William Turner Jr. chutou a porta da frente com tanta força que ela quase saiu das dobradiças. Entrou atirando, os primos logo atrás, transformando a sala de estar dos Howard num inferno de balas e estilhaços.
Wycliffe Howard, que estava limpando seu rifle perto da lareira, rolou para trás do sofá pesado de carvalho no momento em que a primeira bala estilhaçou o espelho acima da lareira. Henderson Howard, no andar de cima, pegou sua espingarda e começou a atirar do topo da escada, criando um fogo cruzado mortal. A esposa de Henderson, Mary, protegia os filhos menores no quarto dos fundos, rezando entre os gritos e tiros. A batalha durou talvez 10 minutos, mas pareceu uma eternidade para todos os envolvidos. Móveis foram destruídos, janelas estilhaçadas, as paredes crivadas de buracos de bala. Quando a fumaça finalmente baixou, o saldo era devastador. Um dos primos Turner jazia morto na sala, metade do rosto arrancado por um tiro de espingarda. Wycliffe Howard sangrava profundamente de uma ferida no ombro, o osso visivelmente estilhaçado. Henderson havia levado um tiro de raspão na cabeça que o deixaria parcialmente surdo do ouvido esquerdo pelo resto da vida. William Turner Jr. E os primos sobreviventes fugiram na noite nevada, deixando para trás um rastro de sangue que a neve logo cobriria. William sabia que havia falhado em sua missão principal. Wycliffe ainda respirava. A vergonha da falha e o medo da retaliação o levaram a uma decisão drástica: fugir para o Texas, deixando para trás família, propriedade e honra. A partida de William Turner Jr. para o Texas deveria ter esfriado os ânimos, mas apenas redistribuiu as cartas do conflito. George Turner Sr., agora privado de 2 filhos, um morto, outro exilado, tornou-se mais sombrio e calculista. Os Howard, por sua vez, interpretaram a fuga como sinal de fraqueza e começaram a pressionar economicamente os Turner, bloqueando negócios, comprando dívidas, sufocando lentamente o império que George havia construído. A comunidade de Harlan County se dividiu como um rio que encontra uma rocha. Famílias que haviam sido amigas por gerações agora mal se cumprimentavam. Comerciantes eram forçados a escolher lados, servindo apenas Turner ou Howard, nunca ambos. Casamentos entre membros das facções eram impensáveis, e jovens que ousavam atravessar as linhas invisíveis do conflito pagavam caro. O 4 de julho seguinte trouxe fogos de artifício de um tipo diferente para Harlan County. William Turner Jr. havia retornado do Texas, mais magro, mais duro, os olhos carregando o peso do deserto e da solidão. Sua chegada na celebração do Dia da Independência foi calculada para o máximo impacto. Cavalgou pela rua principal no meio do desfile. O cavalo negro contrastando com as decorações festivas, o silêncio se espalhando como ondas conforme as pessoas o reconheciam. Parou diretamente em frente ao palanque, onde Wycliffe Howard assistia às festividades com o braço ainda em tipóia da ferida de dezembro. "Vim terminar o que comecei", declarou William em voz alta o suficiente para toda a praça ouvir. "Mas desta vez, façamos como homens. Só nós dois, Howard. Sem emboscadas, sem truques." Wycliffe Howard se levantou lentamente, o braço ferido tornando o movimento desajeitado. Por um momento, pareceu que aceitaria o desafio ali mesmo, transformando a celebração patriótica num banho de sangue. Mas Henderson Howard, mais velho e mais sábio, sussurrou algo no ouvido do filho. Wycliffe cuspiu no chão na direção de William. "Você teve sua chance, Turner. Fugiu como um covarde. Agora vive com isso." A multidão prendeu a respiração, esperando violência imediata, mas William Turner Jr. simplesmente sorriu, um sorriso sem alegria que prometia a morte. "Veremos quem vive com o quê", disse, antes de dar as costas e cavalgar para fora da cidade, deixando a celebração arruinada e a tensão mais espessa que o ar úmido de julho. As semanas seguintes foram de guerra aberta. Emboscadas se tornaram comuns nas estradas montanhosas. Homens de ambos os lados caíam com regularidade sinistra. Alexander Bailey, genro de Turner, morto enquanto levava grãos ao mercado. William R. Bailey, seu irmão, encontrado com a garganta cortada numa trilha remota. John Cawood, aliado dos Howard, baleado enquanto ordenhava vacas ao amanhecer. Bill Gilbert e Hezekiah Hall, ambos Turner,
executados numa emboscada coordenada. Bird Spurlock, neutro até então, morto simplesmente por se recusar a escolher lado. Os corpos se acumulavam como folhas de outono, cada funeral alimentando o próximo ciclo de vingança. As viúvas de Harlan County formavam uma irmandade silenciosa de luto, vestidas perpetuamente de preto, criando órfãos que cresceriam odiando os sobrenomes antes mesmo de aprender a escrever os próprios. George Turner, sim, observava o massacre de sua varanda, envelhecendo visivelmente a cada morte. O império que construíra desmoronava, campos não plantados porque os homens estavam ocupados demais matando ou morrendo, negócios falindo porque ninguém queria se associar com uma família marcada para a morte, netos crescendo sem paz. Numa manhã particularmente sangrenta, após receber a notícia de que mais 2 primos haviam sido mortos, George fez algo impensável para um Turner. Procurou um intermediário para negociar paz. Escolheu o reverendo Josiah Mills, o único homem em Harlan County que ambos os lados ainda respeitavam. "Reverendo", disse o velho patriarca, as mãos trêmulas segurando a Bíblia, "isso tem que parar. Estamos nos matando por quê? Por causa de um jogo de pôquer? Por orgulho? Meus netos não terão paz se continuarmos assim." A tentativa de paz foi sabotada antes mesmo de começar. Quando o reverendo Mills se aproximou de Henderson Howard com a proposta de Turner, encontrou um homem endurecido além da razão. "Paz?" Henderson cuspiu a palavra como veneno. "Eles invadiram minha casa, atiraram em meus filhos e agora querem paz? A única paz que os Turner terão é a paz do túmulo." Wycliffe, cujo braço nunca se recuperara totalmente, deixando-o parcialmente incapacitado, era ainda mais intransigente. "Cada Turner morto é um pagamento pela minha dor", dizia, flexionando os dedos que mal respondiam. "Ainda faltam muitos pagamentos." O reverendo voltou a George Turner com o coração pesado e a mensagem clara: não haveria paz enquanto Howard respirassem. O clímax absurdo da violência veio numa tarde quente de agosto, quando o conflito já havia ceifado 15 vidas. Bob Turner, outro filho de George Sr., havia se mantido relativamente neutro, tentando manter os negócios da família funcionando enquanto os outros se matavam. Mas a neutralidade era um luxo que Harlan County não permitia mais. Encontrou Wycliffe Howard, por acaso, no armazém geral, ambos comprando suprimentos. Por um momento, ficaram se encarando sobre sacos de farinha e barris de pregos. A tensão elétrica. Bob tinha 2 revólveres. Wycliffe estava aparentemente desarmado devido ao braço debilitado. Bob poderia ter atirado ali mesmo, vingado o irmão, encerrado parte do conflito. Em vez disso, cometeu o erro fatal de hesitar, de talvez lembrar de tempos melhores quando eram todos apenas garotos nas montanhas. Wycliffe Howard não hesitou. Com o braço bom, sacou um Derringer escondido e atirou 2 vezes, acertando Bob Turner no braço e no abdômen. Bob cambaleou para fora da loja, seu sangue manchando os sacos de grãos, e conseguiu se arrastar até a casa de um parente próximo. Agonizou por 2 dias inteiros, tempo suficiente para a notícia se espalhar e as famílias se prepararem para o que todos sabiam que viria. Suas últimas palavras, sussurradas para o pai que segurava sua mão: "Pai, quando isso vai acabar?" George Turner não tinha resposta. Como explicar a um filho moribundo que seu sangue era apenas mais combustível para uma fogueira que ninguém mais sabia como apagar? O funeral de Bob Turner atraiu o governador de Kentucky, finalmente forçado a reconhecer que Harlan County havia se tornado uma zona de guerra. Simon Bolivar Buckner, veterano da Guerra Civil que conhecia bem o custo do conflito, chegou com uma companhia de milícia estadual. Parado diante do caixão de Bob Turner, com George Turner Sr. de um lado e Henderson Howard forçado a comparecer do outro, o governador fez um pronunciamento que ecoaria pela história. Este condado está sob lei marcial até que esta matança insana termine. Qualquer homem, Turner ou Howard, que erguer uma arma contra outro,
enfrentará a justiça do Estado, não a justiça das montanhas. Foi uma declaração corajosa, mas todos sabiam a verdade. A milícia não poderia ficar para sempre, e o ódio havia criado raízes profundas demais para ser arrancado por decretos. A presença da milícia trouxe uma paz tensa e temporária, mas nas sombras, o conflito continuava em formas mais sutis, celeiros incendiados, gado envenenado, poços contaminados. As mulheres das famílias, que até então haviam sido relativamente poupadas da violência direta, tornaram-se alvos de intimidação. Mary Howard teve sua horta destruída numa noite. Sarah Turner encontrou seu galinheiro pintado com sangue e ameaças. As crianças eram provocadas e agredidas nas escolas, perpetuando o ódio para a próxima geração. O reverendo Mills, exausto de pregar para congregações divididas e enterrar jovens mortos, abandonou Harlan County, declarando-o lugar amaldiçoado além da redenção. Os anos 1890 trouxeram mudanças que nenhuma bala poderia deter. A ferrovia chegou a Harlan County, trazendo com ela a industrialização e estranhos que não conheciam nem se importavam com rixas antigas. Minas de carvão começaram a dominar a economia, oferecendo empregos que pagavam melhor que a agricultura ou criação de gado. George Turner Sr. morreu em 1893 aos 71 anos, sussurrando no leito de morte para o único filho sobrevivente que permanecera em Harlan. Não deixe meus netos continuarem esta loucura. Henderson Howard o seguiu 2 anos depois, fulminado por um ataque cardíaco enquanto discutia violentamente com um comprador de carvão. Com os patriarcas mortos, a nova geração tinha uma escolha a fazer. William Turner Jr., que havia retornado definitivamente do Texas após a morte do pai, surpreendeu a todos ao aparecer no funeral de Henderson Howard. Estava mais velho, cabelos prematuramente brancos, carregando o peso de todos os mortos. Aproximou-se de Wycliffe Howard, ainda manco do braço ferido, ambos homens quebrados por uma guerra que nenhum deles havia começado, mas que ambos haviam alimentado. "Quantos mais, Wicks?" perguntou William, usando o apelido de infância pela primeira vez em uma década. "Quantos filhos órfãos, quantas viúvas chorando são suficientes?" Wycliffe olhou para as próprias mãos, marcadas por anos de violência, e pela primeira vez desde aquela noite fatídica no salão de pôquer, pareceu verdadeiramente cansado. "Não sei mais nem pelo que estamos lutando", admitiu. O fim oficial da guerra Turner-Howard veio não com um tratado ou aperto de mãos, mas com o êxodo gradual. As famílias mais jovens, cansadas de viver sob a sombra da morte, começaram a deixar Harlan County. Alguns foram para as cidades industriais do norte, outros para as promessas douradas do oeste. William Turner Jr. vendeu as terras da família para uma companhia de carvão e mudou-se para Cincinnati, onde viveu sob nome falso até morrer em 1917. Wycliffe Howard permaneceu, mas tornou-se um recluso, vivendo sozinho numa cabana na montanha, assombrado pelos fantasmas de amigos que viraram inimigos e depois viraram memórias. As minas de carvão que tomaram conta de Harlan County trouxeram suas próprias guerras, entre trabalhadores e patrões, entre sindicatos e empresa. Mas estas eram guerras com causas que as pessoas podiam entender, por salários e condições de trabalho, não por orgulho ferido e sangue derramado gerando mais sangue. Os poucos Turner e Howard que permaneceram aprenderam a coexistir, unidos agora pela pobreza comum e pela perda compartilhada. Os netos das famílias às vezes se casavam, sem saber da história sangrenta que seus sobrenomes carregavam, o amor finalmente vencendo onde o ódio havia reinado. Hoje, em Harlan County, poucos lembram dos detalhes da guerra Turner-Howard. As minas de carvão que trouxeram a paz também trouxeram poluição, pobreza e, eventualmente, abandono quando o carvão perdeu valor. As montanhas que testemunharam tanto derramamento de sangue agora observam o lento declínio econômico. As cidades fantasmas onde Turner e Howard se mataram por razões que pareciam importantes na época
mas que a história reduziu a notas de rodapé. No pequeno cemitério, na colina acima de Harlan, as lápides de Turner e Howard se misturam, o tempo e o clima apagando as distinções que custaram tantas vidas. A lição da guerra Turner-Howard não está em quem estava certo ou errado naquele jogo de pôquer em 1882. Robert Turner pode ter sido um péssimo perdedor. Wycliffe Howard certamente foi um assassino. Mas o que se seguiu transformou duas famílias prósperas em monumentos à futilidade da vingança. 20 mortos, dezenas de órfãos, fortunas destruídas, futuros aniquilados. Tudo por quê? Por uma acusação de trapaça num jogo de cartas entre amigos bêbados. É um lembrete brutal de como o orgulho humano pode transformar o trivial em tragédia, como a sede de vingança é uma sede que quanto mais se bebe, mais cresce. O último sobrevivente conhecido com memória direta do conflito, uma mulher chamada Elizabeth Turner Howard. Sim, ela carregava ambos os sobrenomes, neta de um Turner e esposa de um Howard. Morreu em 1967, aos 92 anos. Suas últimas palavras registradas sobre a guerra familiar foram simples e devastadoras. Todos perderam. Todos sempre perdem nessas coisas. A morte não conhece sobrenomes, apenas encontra vítimas. Ela está enterrada no mesmo cemitério, sua lápide sem sobrenome, apenas Elizabeth, e as datas, como se mesmo na morte ela se recusasse a escolher um lado numa guerra onde não havia vencedores, apenas graus variados de perda. As montanhas de Harlan County guardam seus segredos em vales profundos e florestas densas. Às vezes, quando a névoa desce nas manhãs de outono, dizem que ainda se podem ouvir tiros ecoando, fantasmas de Turner e Howard, ainda lutando suas batalhas sem fim. Mas é apenas o som de caçadores modernos, atirando em servos por esporte, não em homens por honra. A verdadeira herança da guerra Turner-Howard não são os fantasmas, mas o silêncio de famílias que poderiam ter prosperado juntas, de amizades que poderiam ter durado, de futuros que nunca aconteceram porque o orgulho falou mais alto que a razão e o gatilho foi mais rápido que o perdão.